Timothy Leary talvez seja a figura mais famosa e controversa da revolução psicodélica dos anos 60. Rotulado de o homem mais perigoso dos Estados Unidos pelo ex-presidente Richard Nixon, ele foi expulso de suas funções como professor de Harvard em 63 por disseminar o potencial dos psicodélicos, algo que se espalharia pelo ocidente como um rastilho de pólvora. Leary acabou preso em 73. Controvérsias à parte, é forçoso reconhecer que Timothy Leary era, antes de tudo, um autor prolífico e um psicólogo brilhante que desenvolveu, entre outras coisas, testes e modelos psicológicos revolucionários. Durante os 3 anos em que ficou preso, Leary escreveu 2 manuscritos obscuros intitulados Neurológico e Exopsicologia. Nessas obras, ele desenvolveu um novo modelo para entender o funcionamento da consciência humana. E ao forjar esse modelo, o professor destilou toda a sua experiência e conhecimento acumulado de psicólogo e psiconauta inveterado, especialmente com altíssimas doses de LSD. O modelo de consciência dos 8 circuitos é uma hipótese inicialmente proposta por Timothy Leary e depois expandido pelo seu amigo Robert Anton Wilson, o filósofo finlandês Antero Ali e mais recentemente o filósofo francês Laurent Hugeli em sua obra O Caminho Xamânico para a Consciência Quântica. Este modelo sugere que o sistema nervoso central tem 8 circuitos, ou engrenagens, ou minicérebros, ou canais que processam informação e são especializados em diferentes aspectos da consciência humana. Podemos dizer que esse esquema é uma modernização de mapas de consciência ancestrais, como os encontrados na Cabala, no sistema de chakras hinduísta, nas leis das oitavas da escola pitagórica. Mas, no geral, é uma tentativa moderna de mapear a natureza complexa da nossa consciência e fornecer uma estrutura para navegarmos nos diferentes níveis da experiência humana. Os 4 primeiros circuitos governam necessidades sociofisiológicas básicas e a realidade material do indivíduo. Esses são os circuitos mais antigos em nossa trajetória evolucionária e, normalmente, os mais valorizados em nossa sociedade. Os 4 últimos estariam associados a processos mentais mais complexos e realidades espirituais multidimensionais. Cada um desses autores propôs versões ligeiramente distintas do modelo, com variações dos nomes de alguns dos circuitos e da sua dinâmica de interação. Daqui para frente, irei me basear principalmente no modelo proposto pelo francês Laurent Hugeli, que me parece o mais refinado e objetivo de todos. Nesse esquema, os 4 primeiros circuitos, que ele chama de terrestres, mantêm as mesmas características descritas por Leary, Wilson e Ali, com novas contribuições na interpretação dos 4 últimos, que ele chama de supraterrestres. Laurent Hugeli dá uma ênfase especial naquilo que chama de interconexão cibernética entre os diferentes circuitos, argumentando que não são entidades isoladas uma das outras, mas sim aspectos aparentemente distintos de uma única consciência unificada. Entre os circuitos terrestres e supraterrestres, haveria uma fase de transição, chamada de grande salto, período no qual nosso habitual modelo de realidade é desafiado e começamos a questionar nossas verdades de estimação. Os antigos rituais de morte e renascimento das escolas de mistérios e ordens iniciáticas tinham como principal objetivo disparar a abertura controlada e segura dos circuitos superiores. Circuito da biossobrevivência, consciência vital. O circuito neurológico mais primitivo, ligado à nossa sobrevivência física. Os principais imprints ou programações desse circuito se originam no período intrauterino e durante nossos primeiros meses de vida, especialmente no período da amamentação e transferência de afeto materno. Pessoas com imprints negativos desse período, carência de cuidados afetivos, desenvolvem uma sensação de medo e ansiedade permanentes, sentimentos predominantes quando nossa sobrevivência é ameaçada. O imprint normalmente permanecerá por toda a vida, a menos que seja reprogramado por uma ou mais experiências poderosas. Quando equilibrado, nos ancora de forma saudável em nosso corpo e no planeta Terra, proporciona bem-estar, confiança, segurança e vigor físico. Catalisadores, qualquer técnica ou hábito que induza a um estado de relaxamento corporal. Por exemplo, o método Wim Hof de respiração, tanques de flutuação, técnicas de alongamento e etc. Gatilhos químicos, leite materno, opiáceos,
sedativos e nicotina. Circuito político territorial, consciência emocional. O segundo circuito está ligado ao movimento, à descoberta de novos territórios e ao domínio do espaço físico tridimensional. Ele administra basicamente questões de posicionamento e integridade na vida. Seu imprint é iniciado quando começamos a nos movimentar e descobrir o mundo. Trata-se de um circuito muscular, reativo e expansivo, e quando opera de forma ideal, nos fornece qualidades como coragem, destemor e mobilidade. Mas quando está hiperativo, nos mergulha em lutas de poder para sinalizar virtudes, tornando-se um circuito egocêntrico por excelência, antissocial e competitivo. Pessoas desesperadas pela aceitação dos outros ou viciadas em julgar as demais estão incrustadas neste circuito. Esse é um dos circuitos mais desequilibrados em nossa sociedade e o trono do ego em nossa psique. Guerras e conflitos territoriais são sua expressão máxima. Quando esse circuito opera de forma eficiente, o indivíduo sente-se confiante e desenvolve a vontade sincera de estimular, motivar e reconhecer o valor e o sucesso alheio. Catalisadores: atividades esportivas e ao ar livre, caminhadas, trilhas, gatilhos químicos, álcool ou qualquer outra substância desinibidora. Circuito intelectual semântico, consciência conceitual. O circuito intelectual é o que eu costumo chamar de circuito do cabeção. Ele sintetiza o mundo ao seu redor usando símbolos, modelos e esquemas, ordenando seu conhecimento em códigos semânticos, linguagem. Seu imprint surge quando, ainda crianças, aprendemos a escrever, calcular e pensar. Do ponto de vista histórico, surgiu quando os primeiros hominídeos começaram a usar ferramentas e a se comunicar verbalmente. Ciência e tecnologia são suas criações. Este circuito é a sede da consciência conceitual, cuja principal função é ordenar e facilitar o entendimento do mundo ao nosso redor. Quando desequilibrado, nos sentimos estúpidos e mal informados, precisando entender os fatos e encaixá-los em modelos conceituais com extrema urgência. Portanto, imediatismo, reducionismo e dogmatismo cego são traços clássicos do terceiro circuito. Como nossa sociedade coloca essas características num pedestal, esse é um dos circuitos mais hiperativos. Quando reequilibrado, permanecemos com a mente flexível e desenvolvemos qualidades como inteligência, concentração e mente aberta. Catalisadores: escrita, leitura, videogames, programação, aprender coisas novas e desafiadoras. Gatilhos químicos: cafeína, nootrópicos para raciocínio e estimulantes em geral. Circuito sociossexual, consciência cultural. O quarto circuito é a integração dos outros três numa personalidade adulta, digamos. Ao longo dos milênios, este circuito permitiu que a sociedade humana desenvolvesse uma prodigiosa diversidade de estruturas, desde tribos arcaicas até as modernas sociedades atuais. Seus primeiros imprints geralmente se iniciam na difícil época da adolescência. É este o circuito que permite nos unirmos a um grupo social, absorvendo suas regras e valores morais. Ele é o responsável pela necessidade de pertencimento grupal, sociabilidade, romance, paquera, amizade, matrimônio, família e parcerias. Quando enfraquecido, o indivíduo experimenta a alienação, marginalização e abandono. O extremo desse circuito é o conformismo reacionário e moralista. Quando equilibrado, sentimos o prazer da aceitação, socialmente realizados, adaptáveis a diferentes contextos culturais. Este circuito é chamado de circuito sociossexual porque é aqui que as regras explícitas e implícitas que levam à procriação são programadas na estrutura psicológica do indivíduo. Na reprodução, fechamos o loop de circuitos terrestres. O novo indivíduo nasce e o novo ciclo é reiniciado a partir do primeiro circuito. Catalisadores: rituais coletivos, confraternizações, casamentos, reuniões religiosas, relações baseadas na qualidade, não quantidade. Gatilhos químicos: afrodisíacos, ocitocina, pequenas doses de empatógenos e nootrópicos adaptogênicos.
O grande salto ocorre quando transitamos, intencionalmente ou não, dos circuitos terrestres para os circuitos supraterrestres. Na literatura espiritual, esse período de instabilidade e transformação interior é conhecido como noite escura da alma. Quando isso acontece, nos tornamos conscientes de que a vida pode não ser reduzida a um simples esquema de sobrevivência moldado pelos circuitos terrestres e nossa realidade habitual começa a desmoronar, às vezes de forma dramática. Começamos a desconfiar que existe algo a mais e nos sentimos impulsionados na direção dos grandes mistérios da vida. Questionamentos de ordem existencial mais profunda começam a emergir. Quando circuitos supraterrestres se abrem, a estabilidade aparente do ego começa a se dissolver. Para alguns, passar pelo grande salto é um alívio, o culminar de uma longa jornada de transcendência e transformação. Para outros, no entanto, essa passagem é uma experiência muito dolorosa. Muitos episódios de crises emocionais e psicológicas prolongadas após a ingestão individual e clandestina de psicodélicos são a expressão negativa desse processo. É por isso que essa pequena morte, entre aspas, costuma ser ritualizada em sociedades tradicionais, através de ritos de passagem e iniciações, com o auxílio de moléculas de poder ou através de técnicas de expansão da consciência, as chamadas tecnologias do sagrado. Rituais geralmente proporcionam uma passagem construtiva e controlada para os circuitos supraterrestres. Circuito somático, consciência energética. O circuito somático, também chamado de circuito neurosomático, é o circuito do prazer dos sentidos, do hedonismo, da energia corporal. Este circuito impulsiona o desenvolvimento da consciência energética, pela qual nos tornamos conscientes da energia em sua forma mais densa e aprendemos a manipulá-la. É o circuito da mente sobre o corpo. Este circuito geralmente se abre quando o sexo para procriação do circuito 4 é substituído pelo sexo por prazer e conexão espiritual. Sua contraparte terrestre é o primeiro circuito. Quando a luta pela sobrevivência é superada, não há mais barreiras que impeçam o caminho espiritual. Nesse contexto, podemos nos entregar a práticas que estimulem o prazer sensorial, permitindo recontextualizarmos nosso corpo, nosso veículo de manifestação na matéria, para algo além de uma simples máquina mecânica de sobrevivência. Portanto, é imprescindível que o primeiro circuito esteja devidamente equilibrado para sustentar uma abertura segura do quinto circuito. Muitas das chamadas curas espontâneas relatadas após experiências estáticas são a manifestação psicossomática da abertura do quinto circuito. Técnicas corporais, massagem, relaxamento, yoga, tantra, shiatsu e abordagens terapêuticas como acupuntura, magnetismo animal, a mesa radiônica, etc., que fazem uso da manipulação de energia, são catalisadoras tradicionais do quinto circuito. O consumismo desenfreado, a alienação e perda de conexão com a realidade prática e todo tipo de retorno obsessivo ao prazer corporal são sintomas de hiperatividade desse circuito. Catalisadores: pranayama, meditação, devoção religiosa, orações, música como lazer, tantra, bungee jumping, giro sufi, alquimia sexual e yoga principalmente. Gatilhos químicos: cannabis, pequenas doses de psilocibina e LSD, dose média e alta de empatógenos como o MDMA. Circuito neurogenético ou psíquico, consciência multidimensional. O sexto circuito é o circuito dos poderes da mente e dos fenômenos psíquicos ou paranormais, relacionados ao conceito de abertura do terceiro olho no misticismo oriental. Acredita-se que o sexto circuito tenha se originado nas primeiras religiões místicas e nas escolas de mistérios da Grécia Antiga e do Antigo Egito por volta de 6.000 anos atrás. É aqui onde a maioria dos xamãs tradicionais opera, bem como médiuns, canalizadores e afins. Muitos chamam o sexto circuito de circuito xamânico. Ele está ligado ao segundo circuito político-territorial, com o qual compartilha o gosto por aventuras, explorações, viagens e descoberta.
A jornada supraterrestre do circuito psíquico é chamada de jornada xamânica, e os territórios descobertos por sua prática nos permitem ampliar nossa topologia cosmológica. Essa nova cartografia multidimensional complementa o mapa terrestre tridimensional do circuito político territorial. Este circuito foi preservado por milênios por xamãs tradicionais que acessam voluntariamente estados expandidos de consciência, sendo mais comumente ativo em sonhos. É através dele que o sistema nervoso central acessa informações do DNA, despertando uma consciência biológica mais ampla, além de memórias filogenéticas, arquetípicas e do inconsciente coletivo e transpessoal. O abuso desse circuito leva à manipulação e até mesmo feitiçaria, bem como formas mais sutis de interferência espiritual. Mas quando dominado com consciência construtiva, permite a transcendência completa dos 5 sentidos e acesso a mundos invisíveis e outras realidades. Catalisadores: respiração holotrópica, êxtase xamânico, experiência de paternidade e maternidade, conversões religiosas, gatilhos químicos, ayahuasca, doses heróicas de psilocibina, doses altas de LSD, peyote, datura. Circuito da metaprogramação ou místico religioso, consciência universal. O circuito místico religioso é o terreno da espiritualidade autêntica, relacionado ao conceito histórico de iluminação e despertar. Seu objetivo é sintonizar as leis do universo e esquematizá-las em modelos compreensíveis. Todas as grandes religiões derivam da abertura desse circuito. Para isso, devemos aprender a desenvolver uma receptividade total para que possamos acessar o fluxo de inteligência que molda o universo, fonte de toda a criação. Este fluxo de inteligência é o mesmo conceito de campo acástico do teórico de sistemas húngaro Ervin Laszlo, em referência ao Akasha, ou éter, da tradição védica. Este circuito está correlacionado ao circuito intelectual, número 3, compartilhando as características de uma incansável busca pelo conhecimento, só que não meramente racional e material, mas das verdades sagradas e metafísicas. Por muito tempo, essa busca tem sido exclusiva das religiões organizadas. E durante esse longo tempo, este circuito também sofreu com as mesmas falhas do terceiro circuito, ou seja, uma propensão ao dogmatismo cego, ao fundamentalismo, ao reducionismo extremo, que infelizmente perverteu o coração de muitos movimentos espirituais. Este circuito é a sede da consciência universal, permite que a alma se conecte com as leis que organizam e estruturam o universo manifesto. Este circuito dará ao indivíduo a sensação saudável de conhecimento além das ilusões, sonhos e fantasias dos circuitos anteriores. A meditação transcendental é uma maneira clássica de se conectar a esse circuito. Catalisadores: meditação vipassana, perda de entes queridos, privação sensorial, isolamento prolongado em quarto escuro, gatilhos químicos, ayahuasca novamente, doses super-heróicas de psilocibina, doses pesadas de LSD, doses moderadas de DMT. Circuito metafisiológico ou da criação, consciência quântica não local. O oitavo circuito vai além de todos os outros circuitos, e seu campo de percepção, compreensão e ação excede em muito os limites da vida no planeta Terra. Este circuito é aquilo que os budistas conceituaram como rede de Indra. Este nível de contemplação da realidade encontra-se além do Deus místico religioso do sétimo circuito, estando ausente da grande maioria das cosmologias tradicionais porque, à primeira vista, parece paradoxal, incompreensível, misterioso. Esse circuito está diretamente ligado ao mistério da morte e o nosso destino eterno. É através deste circuito que a alma transita na parte material do nosso ser, no momento da morte, tornando-se o circuito escatológico por excelência, ou seja, o circuito que fornece respostas à pergunta: o que acontece quando morremos? O oitavo circuito transcende o espaço-tempo e é completamente relativo, semelhante à relatividade cultural do circuito sociossexual, número 4, seu análogo terrestre. É ao nível do oitavo circuito que mundos são criados numa dança quântica infinita,
E é através do vazio indiferenciado do oitavo circuito que colapsamos probabilidades em nossa realidade material. O oitavo circuito é o centro de controle cibernético da alma. E é por isso que é chamado de circuito criador. As sincronicidades que às vezes encontramos na vida são sinais de nossa tomada de consciência, são sinais do funcionamento do nosso poder de criação, baseados na lei da atração, seja intencional ou não. A abertura consciente e o equilíbrio saudável dos 8 circuitos nos permite desenvolver nossa consciência quântica. Através dessa consciência quântica, somos ajudados a lembrar que, entre um número infinito de possibilidades, escolhemos vir viver aqui no planeta Terra e que temos o poder de moldar nossa realidade muito mais do que somos levados a pensar. Catalisadores, afirmações positivas, práticas meditativas como aquelas propostas pelo Dr. Joe Dispenza, experiências de quase morte, gatilhos químicos, breakthrough de DMT, doses altas de 5-metoxi-DMT, cetamina. Eu acredito que esse talvez seja um dos melhores modelos cosmológicos disponíveis que fornece uma perspectiva sobre a alma humana integral e ao mesmo tempo evolutiva. Além disso, possui qualidades essencialmente xamânicas, é simples, útil e muito eficaz. E eu acho que ele seja muito útil para aqueles que se dedicam à autoexploração da consciência, especialmente com psicodélicos, sendo um GPS navegacional imprescindível para nos localizarmos durante essas jornadas. Na verdade, minha principal motivação foi isso, fornecer esse mapa navegacional para os psiconautas que frequentam aqui o canal. Tá? E é isso, pessoal, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas para aqueles que conseguiram chegar até aqui, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, em caso de dúvidas, pode comentar aqui embaixo também, tá bom? E é isso, fico por aqui e até a próxima!